Glória a Deus. É um prazer muito grande estarmos aqui hoje. Muito feliz, honrado, né, por estar aqui na igreja, conhecer os irmãos. Na verdade, eu já estive aqui no ano passado, né, que nós estávamos na igreja, que foi feito tudo aqui na garagem, né? Eu estive no aniversário, né? Conheci o pastor Carlos, os irmãos. Hoje a gente tem aqui a honra, né, de estar ministrando a palavra do Senhor aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós somos pastores da Igreja Batista Moriá, somos vizinhos de bairro, né? Igreja Batista Moriá aqui também no Itabaiá. Então, eu, pastor Zé Carlos, lutando para ganhar uma para Jesus. Ganhar essa vai trabalhando. Não, Jesus. Já, Piranga, por aí vai, né? União das forças, né? Pastor Zé Carlos teve esses dias lá na igreja, foi muito bom, nós oramos juntos, batendo papo, compartilhou muitas experiências, né? Então a gente fica muito feliz aí de ter um pastor que se presente que eu deu para nós ali. Deu para nós ali na festa nossa aí, viu? Pastor Zé Carlos, que é um grande homem de Deus, vocês estão bem amparados com o pastor. Meus queridos, eu queria convidar os irmãos por gentileza se colocar em pé. Eu gostaria que minha esposa estivesse aqui hoje, mas infelizmente não foi possível, né? Minha esposa, minha filhinha, não foi possível estar aqui, né? E, então, uma próxima oportunidade ela está aqui. Tá? Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Versículo de número 50. Vou ler só o versículo e depois a gente vai discorrer do texto aí de outros. Amém. Marcos capítulo 10, versículo de número 50. Nós estamos aqui no culto de libertação, né? Aleluia. Eu creio que Deus tem algo para nos falar, não é porque eu sou pregador, irmãos, porque somos todos carentes de ouvir a voz do Senhor. Deus tem que falar o meu coração primeiro, para que eu possa falar em igreja, então a palavra começa em minha vida, né? Achou já? Marcos 10, versículo 50. Diz assim a palavra de Deus: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Vou ler novamente, versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Amém? Os irmãos já orou por nós. Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos aqui na presença do Senhor e, né, cada um de nós temos a nossa trajetória de vida cristã. Talvez alguns estão iniciando agora, outros já têm aí uns 5 anos, outros já têm 10, 15, 20, 30, né? O senhor tem quantos anos de vida cristã? Mais de 30. Mais de 30 aí. Glória a Deus, que Deus, né? O ano que vem farei 30 anos também. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. E a nossa vida cristã é uma vida que todos os dias Deus está fazendo uma obra em nossas vidas, né? Nós temos que nos permitir Deus mudar nossa vida dia após dia. Porque não podemos pensar que a nossa vida assim, eu tenho que seja que eu faça 30 anos no ano que vem, mas não, já tenho 30 anos, já sei tudo de Deus, já aprendi tudo, já estou muito bem. Não, irmãos. Todos os dias nós temos uma experiência nova com Deus. Todos os dias nós temos que estar nos pés de Jesus. Verdade. Como diz a palavra, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que Ele o exaltará. Então que nós temos que todos os dias se humilhar diante do Senhor, para que Deus faça uma obra. Nós não podemos nos conformar com algumas coisas. De repente algumas coisas que Deus libertou, depois de repente volta. Ou algumas coisas que nós carregamos e ficamos levando como se fosse algo normal. Nós não podemos isso. E eu queria compartilhar com vocês a história do cego de Jericó, uma história super conhecida, o irmão já conhece, já viu, o pastor já pregou aqui, mas eu queria compartilhar o que o Espírito Santo de Deus falou com o meu coração nesse culto de libertação. Irmãos, aqui fala sobre o cego, não fala o nome dele, só fala que ele é cego, da cidade de Jericó, e fala o nome do pai dele. Porque a Bíblia aqui nos fala no versículo 46, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, falando de Jesus, com seus discípulos,
e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Amém? Então, irmãos, Jesus estava fazendo a obra, pregando o evangelho, falando do amor de Deus para lá e para cá, e de repente ele chega em Jericó. Chega na cidade de Jericó, e por incrível que pareça, Jericó foi a última cidade, assim, vamos dizer assim, a penúltima cidade, porque a última foi Jerusalém, a penúltima cidade a entrar para poder pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus. Tanto é que quando ele fala assim, olha, ele entra em Jericó, estavam os seus discípulos e uma grande multidão. Aonde Jesus estava e sempre esteve, sempre ele foi acompanhado de uma grande multidão, de um povo que estava louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. E aí entra o nosso personagem principal dessa história, que é o cego, que fala Bartimeu, irmãos, mas só que é o seguinte, quando você pega a palavra Bartimeu, Bar sempre significa filho de alguém. Então no caso ele fala assim, ó, Bar, filho de Timeu. Então não era o nome do cego, mas ele fala assim, olha, esse cego era filho de Timeu. E aí o que acontece? A Bíblia fala que ele tinha uma característica, que ele estava sempre assentado junto ao caminho, mendigando. Em algumas versões a Bíblia fala assim que ele estava na beira do caminho. Ele não estava no caminho. A vida daquele cego é uma vida assim diferente do que hoje nós vemos de pessoas que têm deficiência visual. Porque uma pessoa que é deficiente visual, ele tem toda a dificuldade de poder se locomover, né, e tudo mais. E tem um suporte, né? Aquele suporte de acessibilidade, recursos financeiros, às vezes ele é aposentado, né, para poder ter condições de se manter. Mas naquela época, uma pessoa que era deficiente físico ou um cego, ele simplesmente não tinha um recurso do governo para se manter. E a vida dele era o quê? Ter que correr atrás, pedindo esmola. A vida de sobrevivência de um cego era simplesmente, se a rotina daquele cego era o seguinte: alguém pegava, levava ele até a beira do caminho, ele nem ficava no caminho, ele ficava na beira do caminho e ficava ali simplesmente dia e tarde, tomando sol, às vezes chuva e vento, mendigando para que ele pudesse sobreviver. Essa é aquela vida desse homem. Imagine só que vida. Existem pessoas, irmãos, trazendo para a nossa vida espiritual, que existem pessoas que estão nesse cego. Não digo cego espiritualmente, mas que são pessoas que infelizmente não estão no caminho. Existe uma diferença entre você estar no caminho e na beira do caminho. Entre você servir a Jesus ou não servir a Jesus. Irmãos, a palavra de Deus nunca nos traz o meio termo. Ou você é frio, ou é crente, ou é sim, ou não, ou serve, ou não serve a Deus, né? Mas você estava no meio, quer dizer, na beira do caminho. Existem pessoas que eles pensam que estão servindo a Deus. Existem pessoas que eles acham que estão servindo a Deus porque talvez tem uma carteirinha de bingo de uma igreja. Às vezes ele pensa porque tem alguns anos que estão dentro da igreja. Não, servir a Deus é muito mais do que nós possamos vir no sexta-feira. Servir a Deus é o nosso dia, a nossa devoção, a nossa entrega, é o nosso coração rasgado diante do Senhor. E aquele homem, ele estava na beira do caminho, mendigando, sobrevivendo. Existem pessoas, irmãos, que quando ele conhece a Jesus, ele entrega a vida para Jesus, ele começa a viver o primeiro amor, aquela paixão, aquele amor de servir a Deus, e de repente passa um tempo, parece que ele vai se permitindo, né? A Bíblia fala que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Talvez um pecado, uma coisinha, outra vai dando, uma coisa vai dando lugar, e como a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo, vai deixando uma coisa entrar no coração, e de repente essa pessoa começa a ficar o quê? Não mais no caminho, na beira do caminho, sobrevivendo. Sabe, irmãos, Deus não quer que nós possamos sobreviver. Deus quer que nós possamos viver o centro da vontade de Deus. Porque às vezes existem pessoas que estão sobrevivendo, e eu falo assim, nesse culto de libertação, que às vezes existem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão simplesmente sobrevivendo, andando arrastado. Não tem mais vida com Deus. Ele não tem mais intimidade com Deus. Ele não tem mais liberdade com o Espírito Santo como antes tinha. Quando você vê a história de Sansão, pastor Zé Carlos, Sansão era um homem cheio do Espírito Santo, de tanto poder, tanto é que ele não tinha nada que vencia a força dele.
Mas chega uma certa vez que Sansão, ele começa o quê? Brincar com o pecado. Começa a brincar com Dalila, e de repente ele cai no pecado, e começa a dizer, não, qual que é a sua fraqueza? Se fizer isso, e ele vai beirando o caminho. E aí até o ponto que quando ele se entrega ao pecado, que ele corta o cabelo onde que estava